Amém, irmãos, graça e paz. Que bom que estamos na casa do Senhor mais uma vez para cultuarmos o nome do Senhor nosso Deus. It's so good to be one more time in the house of the Lord to worship. May God bless you all. Que Deus nos abençoe a todos. We're going to stand and we're going to pray. A gente vai levantar e vai orar. And we are so happy today that we have a Senhora Maria conosco hoje. Nós estamos muito contentes por ter a Senhora Maria conosco hoje. You are welcome. A Senhora é muito bem-vinda. Let's pray. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e adoramos. Só o Senhor é digno, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, nesta tarde nós queremos render louvor e adoração somente a Ti. Não temos outro bem além de Ti, não há outro Senhor, não há outro Deus. Diante de Ti, Senhor, nos prostramos em adoração, em exaltação. Pai, nós Te pedimos nesta tarde que Tu atentes no nosso coração, atentes no nosso louvor, que nós possamos ser moldados de acordo com a Tua palavra e possamos Te adorar. Ó Deus, neste dia e nesta hora, Te pedimos que perdoes os nossos pecados, nos limpes de todo o mal, nos purifiques e nos santifiques. Pai, nós possamos Te servir e Te adorar, nós possamos Te bendizer, nós possamos colocar a nossa confiança verdadeiramente em Ti. Senhor, nesta noite pedimos que nos fales pela Tua palavra, nos moldes, nos aperfeiçoes, não nos deixes voltar para os nossos lares da forma que chegamos, mas possamos nesta noite ter um toque de Ti, para que Tu possas ser glorificado e adorado nas nossas vidas, para que as nossas vidas rendam a ação de adoração completa e contínua diante do trono da Tua graça, para que Tu sejas o Senhor e Deus, para que nós possamos despojar-nos do velho homem, daquilo que não interessa, daquilo que não Te agrada, para Te poder servir mais e mais. Senhor, mais uma vez Te bendizemos e Te adoramos. Pai, nos alegramos em Ti, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Do jeito que estamos, vamos cantar ao Senhor. Amém? A irmã Sandra, o irmão Juliano, o irmão Tiago vão estar nos dirigindo nesta parte. Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas.
You may be seated. Podemos sentar. It's really wonderful when we can sing to the Lord. É muito maravilhoso quando podemos cantar ao Senhor. Today, hoje, we're going to end this series of sermons. Hoje nós vamos terminar esta série de sermões. They've been for 12 weeks. Temos estado nelas por 12 semanas. And we have been asking ourselves, e nós temos perguntado a nós próprios, am I saved? Sou eu salvo? And the question is the most important question of your eternity. A questão é a pergunta mais importante da sua eternidade. For today, para hoje, we're not going to be going over all the 11 sermons. Hoje nós não vamos estar a passar todos os 11 sermões. We're actually going to talk about one specific mark of salvation. Nós, na verdade, vamos falar de uma marca específica de salvação. Be rejected because of your belief. Ser rejeitado por causa da sua fé. Please open up your Bibles in 1 John 3, 12 and 13. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 João 3, 12 e 13. And we're going to stand to read the Word of God. E nós vamos levantar para ler a palavra do Senhor. Amen. And the Word of God says, e a palavra do Senhor diz, do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Let's pray. Vamos orar. Father, we come before you in the name of Jesus and we ask you, Lord, that your word be so clear to our lives and understanding that when we leave this place we may clearly know and believe in Christ Jesus our Lord, and we may understand that we are saved. Father, have mercy on us. We ask you in Jesus' name. Amen. Pai, nós vimos diante de ti no nome de Jesus e te pedimos esta noite que o entendimento da tua palavra seja tão claro e absoluto às nossas vidas que quando sairmos deste lugar possamos ter o claro entendimento da exaltação de Cristo em nós e a certeza de vida eterna. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. You may be seated. Vocês podem sentar. Let me start with a small illustration. Deixe-me começar com uma pequena ilustração. And you may have heard, e você deve ter ouvido, or you may have said, ou talvez você tenha dito, there is people that looks like they're always looking for enemies. Há pessoas que estão sempre à procura de inimigos. And the word of God today, a palavra do Senhor para hoje diz that the true believers, que os verdadeiros cristãos, they will be hated by the world. Serão odiados pelo mundo. I want to make it clear, eu gostaria de deixar claro, that I'm not trying to make you look for enemies. Eu queria deixar claro que você não deve procurar inimigos. However, contudo, if you are a believer, se você é um cristão, you will have enemies. Você terá inimigos. You will have people that hate you. Você terá pessoas que o odeiam. Not because of something else, não por causa not because of anything, não por causa de qualquer coisa, but because of you represent. Mas por causa daquilo que você representa. And the illustration that I want to leave with you, e a ilustração que eu quero deixar consigo, it's do not look for enemies. Não procure por inimigos, because you want to be sure you're safe. Você quer ter a certeza que é salvo.
You may say, oh, that's a nonsense. Talvez você diz, isso é uma coisa sem sentido. Let me tell you, deixe-me que lhe diga. I have known a lot of people, eu tenho conhecido muita gente. They boast on the fact that they have enemies to prove they are right. Eu tenho encontrado muitas pessoas que se regozijam de ter inimigos para provarem que estão certos. That's not the point here. Esse não é o ponto aqui. That's not what the Bible teaches. Isso não é o que a Bíblia ensina. But the Bible teaches, mas a Bíblia ensina, that you will have enemies, que você terá inimigos. With this in mind, com isto em mente, I want us to look to the text. Eu gostaria que nós olhássemos para o texto. And we want us to focus in the text and what the text tells us. E que eu gostaria que nós olhássemos para o texto e nos refletíssemos o que é que o texto nos diz. To start, para começar, the text talks about Cain and his brother. O texto começa por nos falar de Caim e o seu irmão. And we all know the story. Nós todos sabemos a história. And I would like to read with you in Genesis 4:3-8. Eu gostaria de ler consigo Gênesis 3, 4 a 8. If you can open up your Bible, that would be wonderful. Se você puder ver a sua Bíblia, seria muito bom. Genesis 4, verse 3-8. Gênesis 3, 4, versículo 3 a 8. And while you open up your Bibles, I want to remind you, enquanto sabe a sua Bíblia, que gostaria de lembrar-lhe that this text is right after the fall, que este texto é exatamente a seguir à queda. This text will not be possible before the fall. Este texto não seria possível antes da queda. Understand the fall, please, the sin. Entenda aqui a queda como o pecado. Amém? In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions from some of this firstborn of his flock, of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Now Cain said to his brother, "Let's go out to the field." While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Em português agora. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E disse o Senhor a Caim: "Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar." E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. This is a really sad moment. Este é um momento muito triste. When one brother kills the other, quando um irmão mata o outro. And this have been happening after this moment over and over and over again. E este momento tem-se repetido ao longo da história, uma vez após outra, após este momento inicial. This is exactly the text. Este é exatamente o texto that John refers, que João se refere, in the text that we read today, no texto que nós lemos hoje. It's easy to understand, correct? É fácil de entender, certo? There was two brothers, tinha dois irmãos. They both sons of
childs of Adam and Eve, os dois eram filhos de Adão e Eva. And they brought offerings to the Lord. Eles trouxeram ofertas ao Senhor. And God, He was pleased with one of them. E Deus se agradou de um deles. And God rejected the other. E Deus rejeitou o outro. I'm not going to talk here about how the Holocaust was done or has to be done. Eu não vou falar aqui como é que o Holocausto foi feito ou teria que ser feito. That's not what John is talking about. Não é do que é que João está a falar. So I want to focus in what John is telling us today. Eu gostaria de me basear no que João está nos a dizer hoje. And God took one and God did not took the other. Deus recebeu um e não recebeu o outro. And the one that was rejected by the Lord, e um que foi rejeitado pelo Senhor, what he did? O que é que ele fez? He was not trying to find out why he was rejected. Ele não tentou saber por que ele tinha sido rejeitado. He just decided to kill the other. Ele decidiu matar o outro. That was the first time in the history, foi a primeira vez na história, that a man killed the other. Que um homem matou o outro. He found a way to do it. Ele descobriu uma maneira de fazer. And he killed his brother. E ele matou o seu irmão. Now the word of God says, agora a palavra de Deus diz, em João, 1 John, no 1 João, the text that we are studying today, o texto que nós estamos a estudar hoje. Do not be like Cain, who belonged to the evil and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil, and his brothers were righteousness. No texto que estamos a estudar hoje, em 1 João, João diz assim: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Why was Abel hated? Por que é que Abel foi odiado? Because his actions, I was trying to use the same word, but because his actions were righteous. Por que causa Abel foi odiado? Porque as suas obras eram justas. What about what the Word of God says about Cain's actions? O que é que a palavra de Deus diz sobre as obras de Caim? They were evil. A palavra do Senhor diz que as obras de Caim eram do maligno. Two brothers, dois irmãos, totally different, totalmente diferentes. One was from the evil, um era do maligno, and the other one was right, e o outro era justo. And the one that was from the evil, e aquele que era do maligno, he hated his brother to death. Odiou o seu irmão à morte. What this Bible text tell us? O que é que este texto bíblico nos diz? If you are saved, se você é salvo, the world will hate you. O mundo te odiará. There will be people out there that will want to kill you. Haverá pessoas aí fora que te quererão matar. Not because you have done wrong, não porque você tem feito errado, but because you have done right, mas porque você tem sido feito justo. Not right before man, não justo diante dos homens. Right before God, justo diante de Deus. The world will hate you. O mundo te odiará. Because the world belongs to the evil one. Porque o mundo pertence ao maligno. This is so clear. Isto é tão claro. Do you notice how this is so misunderstood today by the church? Você percebe como isto tem sido mal entendido pela igreja hoje? We have this idea that we have to be so accepted. Nós temos esta ideia que nós temos de ser tão aceites. That what do we do for that? E o que é que fazemos para isso? We accept everything. A gente aceita tudo. We accept sin. A gente aceita pecado. Because the sinner will be offended by the truth.
porque o pecador vai ser ofendido pela verdade. But that's not what the Bible tells us to do. Isso não é o que a palavra de Deus nos diz. I'm going to remind you one more time. Eu queria lembrar-lhe mais uma vez. Don't go out there try to find enemies. Não vai para fora tentando criar inimigos ou procurar inimigos. Don't start fights. Não comece a criar guerra. That's not the point. Esse não é o assunto. How many enemies or unfriend people I can have on Facebook? Quantas pessoas eu consigo criar como inimigos ou desfrendar, como é que se diz em português? Tirar dos meus amigos, bloquear-me no Facebook. That's not what I'm talking here. Não é isso que eu estou a falar. How many people are so mad with me they don't want to see my face? That tells me how much of a believer I am. Quantas pessoas me odeiam e não querem ver a minha cara, me diz quanto cristão eu sou. No, that's not what it is. Não, isso não é o que eu estou a dizer. But if you believe in Jesus Christ, mas se você acredita em Cristo Jesus, and you follow His commandments, e você segue os seus mandamentos, and you tell the truth, e você fala a verdade, and you point sin as a sin, e você aponta o pecado como um pecado, and what glorifies the Lord as the true, e como aquilo que glorifica a Deus a verdade, you will have people that hate you. Você terá pessoas que te vão odiar. On the other hand, por outro lado, you will have people that will love you so much. Você terá pessoas que o amarão tanto, with such a deep and great love, com um amor tão profundo e grande, as the love of Christ on the cross, como com o amor de Cristo na cruz. And that's what the church is. E é isso que a igreja é. What are we? O que é que nós somos? A group of people, um conjunto de pessoas, that live for the glory of God, que vive para a glória de Deus, and we love each other so much, que nós nos amamos tanto, because we love each other on a supernatural way, porque nos amamos num amor sobrenatural. You don't come up with this. Você não inventou isto. The love of Christ, o amor de Cristo. The love of God in Christ, o amor de Deus em Cristo. And being poured in our hearts, foi derramado nos nossos corações on such a way, de uma tal forma, that every brother and sister, cada irmão e irmã, it's brother and sister for eternity, são nossos irmãos e irmãs para a eternidade. Obviously, the ones that are not, claro que aqueles que não são, they will not love you, eles não te vão amar. They may love you on a natural way, se eles podem tomar de uma forma natural. Maybe they love something that you have. Talvez amam alguma coisa que você tem. They will not love you for eternity. Eles não te amarão para a eternidade. This is so clear. Isto é tão claro. How is your relationship with your brothers? Como é que é o seu relacionamento com os seus irmãos? And I'm talking about brothers and sisters in Christ. Eu estou a falar de irmãos e irmãs em Cristo. Why we call ourselves brothers and sisters? Por que a gente se chama irmãos e irmãs? That's something that I love to do at home. É uma coisa que eu gosto de fazer em casa. I do it a little bit as a joke. Eu faço um bocadinho como piada. That I call my wife sister. Que eu chamo a minha esposa irmã. And I love to call my kids brothers. Eu gosto tanto de chamar os meus filhos irmãos. My brother Tiago, meu irmão Tiago. My brother Pedro, meu irmão Pedro. My brother Lily, my sister Lily, I'm sorry, a minha irmã Lily, and my sister Sonia, e a minha irmã Sonia. Why that's important? Por que isso é importante? In the end of times, no fim dos tempos, when we go to eternity, quando nós formos para a eternidade, they will remain. Eles permanecerão my brothers and sisters. Meus irmãos e irmãs. They no longer be my son, my daughter, my sons, my daughter and my wife. Eles não serão mais meus filhos, minha filha ou minha esposa. They will be forever. Eles serão para sempre. Brothers and sisters, irmãos e irmãs. Why? Porquê? Because the same Spirit of the Lord, porque o mesmo Espírito do Senhor, it dwells on us, vive em nós, and get us together, e nos junta. We believe the same thing. Nós acreditamos a mesma coisa. And that fills our heart with joy. Isso enche o nosso coração de alegria. And we are not enemies. Nós não somos inimigos. You know one of the things that the devil really wants to do?
in our church? Sabe uma coisa que o diabo realmente quer fazer na nossa igreja? You want to break us apart. Ele quer nos separar, dividir. You want to get in something. Ele quer entrar em alguma coisa and make us enemies. E fazer de nós inimigos. Because then we'll be exactly like the world. Porque nessa altura nós seremos exatamente como o mundo. But that's not going to happen. Mas isso não vai acontecer. Because Jesus Christ, our Lord, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, by the power of the Holy Spirit, no poder do Espírito Santo, will not let that happen. Não deixará isso acontecer. And we will remain together. E nós permaneceremos juntos. Because we believe one same thing. Porque nós acreditamos na mesma coisa. Jesus is Lord. O Senhor, Jesus é o Salvador. É o Senhor. Jesus é o Senhor. He died on the cross. Ele morreu na cruz. And he resurrected on the third day. Ele ressuscitou ao terceiro dia. And one day we will be with him forever in heaven. E um dia estaremos com ele para sempre, com o Senhor. Did you like this? Você gosta disto? Are you excited about it? Você está excitado? Você está alegre, fervente com isto? So you do understand why the world doesn't like you. Então você entende porque o mundo não gosta de si? Because you are different. Porque você é diferente. And let me tell you, you're not different because you are special. Let me just remind you this. Well, e deixe-me que eu lembre, você não é diferente porque você é especial, tá? You don't have something so great. Você não tem alguma coisa tão boa. Or you did something so good. Ou você fez uma coisa tão boa. That makes you special. Que fez você especial. Não. Christ did. Jesus fez. He did everything. Ele fez tudo. And He grants us. E Ele nos garante eternal life. Vida eterna. Praise be the name of the Lord. O nome do Senhor seja louvado e adorado. Back to the text. De volta ao texto. We read on verse 13. A gente lê no versículo 13. Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. Nós lemos o versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. I would like us to open our Bible now on John 15, verse 18 through 25. John, now the Gospel of John. Abrir a palavra do Senhor em João 15, agora no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 a 25. 18 to 25. John 15, 18 through 25. And we're going to read, nós vamos ler words of Jesus, palavras de Jesus. What did Jesus said about this? O que é que Jesus falou sobre isto? While you open up your Bibles, enquanto você abre a sua Bíblia, I want to remind you that you receive a flyer, a document that talks about this. Eu queria lembrar que você recebeu um papel que fala sobre isto. And I also want to remind you that the devotional this morning was about this. Também gostaria de lembrar que o devocional desta manhã foi sobre isto. Please pay attention to those things. It will help you to understand better the Word of God. Por favor, ponha a sua atenção nisso, ajudará você a entender melhor a palavra do Senhor. And the Word of God says, e a palavra do Senhor diz, if the world hates you, keep in mind that it hates me first. If you belong to the world, it will love you at its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you from out of the world. That's why the world hates you. Remember that I told you, a servant is not greater than his master. If they persecute me, they will persecute you. If they obey my teaching, they will obey yours also. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they will not be guilty of sin, but now they have no excuse of their sin. Whoever hates me hates my Father as well. If I had not done among them the works no one else did, they will not be guilty of sin. If it is, they have sinned, and yet they have hated both me and the Father. But this is to fulfill what is written in the law. They hate me
without reason. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera e não lhes houver falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. What Jesus told his disciples, o que Jesus disse aos seus discípulos, there is something that we have to keep in mind today. Alguma coisa que nós temos que manter em mente hoje. Actually, everything that Jesus said, aliás, tudo o que Jesus disse, it's for today and it's for us. É para hoje, nós, e é para hoje. And Jesus said, e Jesus disse, they should be expecting, que eles deveriam esperar, being hated and persecuted by the world, que eles deveriam ser odiados e perseguidos pelo mundo. And Jesus said, e Jesus disse, they will do the same to me, que eles fariam o mesmo a ele. And we know that, e a gente sabe isso. They tried to kill Jesus many times. Eles queriam matar Jesus muitas vezes. And we know there was a divine purpose on it. Nós sabemos que tinha um propósito divino nisso. Jesus must die. Jesus teria que morrer. There will be no salvation. Não haveria salvação. But they intend to kill Jesus not knowing that. Mas eles tentaram matar Jesus não sabendo isso. They want to kill and they want to kill the Son of God. Eles queriam matar o Filho de Deus. They want to keep him quiet. Eles queriam mantê-lo calado. He was disturbing them. Ele estava a perturbá-los. Because he was telling them about the truth. Porque eles estavam a falar da verdade. And Jesus was coming to the synagogue. E Jesus ia à sinagoga. And Jesus was going to the temple. E Jesus ia ao templo. And there was always problems. E teria sempre problema. Because Jesus was telling the truth of God. Porque Jesus falava a verdade de Deus. And they hated him. E eles odiaram. And they did everything they could to kill him. Eles fizeram tudo que puderam para matar. And again, there was a divine purpose on it. E claro, havia propósito divino nisso. But they were doing it. Mas eles estavam a fazer. And they did it. E eles fizeram. With the intention, com a intenção. To stop. Para de o parar. My dear brother, meu querido irmão. The world will do that to you. O mundo fará isso a si. And he does it on so many different ways. E faz em tantas formas diferentes. You can't say this because that's not politically correct. Você não pode dizer isto porque isto não é politicamente correto. You can't call sin to a sin because it hurts people's feelings. Você não pode dizer que pecado é pecado porque magoa o sentimento de alguém. You know what's really terrible? Sabe o que é realmente terrível? Is when that comes inside the church. É quando isso vem dentro da igreja. When the pastor cannot say anymore what he has to say because maybe somebody will walk out to the door and will not come back. É quando o pastor não pode dizer alguma coisa que tem que dizer porque talvez alguém vai sair da porta e não volta. That's so sad. Isso é tão triste. The society has been trying to shut us down. A sociedade está-nos a tentar calar. And it's not because the pandemic. Eu não estou a falar da pandemic. I'm not talking about COVID-19. Eu não estou a falar do COVID-19. I'm talking about a worldview. Eu estou a falar de uma cosmovisão that tells us what we have to be and to say. Que nos diz o que é que nós temos que ser e fazer.
Because I may lose my job. Porque eu poderei perder o meu trabalho. Let me remind you of John Baptist. Deixa-me lembrar de João Batista. And why did they kill him? E porquê que o mataram? Why his head was cut off? Porquê que lhe cortaram a cabeça? Because he said the truth. Porque ele disse a verdade. And he said the truth to the wrong person. Ele disse a verdade à pessoa errada. No, he did not. Não disse. He said the truth to the right person. Ele disse a verdade à pessoa certa. He said the truth to the sinner. Ele disse a verdade ao pecador. It happens the sinner had a lot of power on that case. Aconteceu é que o pecador naquele caso teve muito poder. And he was directed to, e ele foi conduzido a kill John the Baptist, matar João Batista. You may think that was a waste. Você pode pensar que isso foi uma perda. I think 2000 years of history proves the opposite. Eu acredito que 2000 anos de história prova o contrário. The testimony of that man and his courage. O testemunho de João Batista e a sua coragem have been announced in pulpits. Tem sido anunciado em púlpitos. Have been encouraged brothers and sisters. Tem encorajado irmãos e irmãs to say the truth. A falarem a verdade. My dear brother, meu querido irmão, the world will hate you. O mundo te odiará. The ones that are and remain in the evil one, aqueles que permanecerem e estiverem no maligno, they will hate you. Eles te odiarão. Because you're telling the truth, porque você fala a verdade. But Christ Jesus, mas Jesus Cristo, will be exalted, será exaltado. And in him, e nele, you will have joy, você terá alegria. You will have comfort, você terá conforto. You will know, você saberá. That is not a waste, que não é uma perda. That is a gain, que é um ganho. You will be telling the truth, no matter what. Você falará a verdade, não importa o que é. This is a special month to talk about these things. Este é um mês especial para falarmos destas coisas. Next Sunday is November. Próximo domingo é novembro. We're going to start a new series of sermons in Thanksgiving. Nós vamos entrar numa série de sermões sobre a ação de graças. But for this month, mas para este mês, it's a Reformation month. É o mês da Reforma Protestante. And what was it all about? E o que é que foi afinal a Reforma Protestante? It was a group of people, a group of believers, um grupo de pessoas, grupo de crentes. In different places and different moments, em momentos diferentes, em locais espalhados, they truly stand for the truth, que verdadeiramente se levantaram pela verdade. And many of them died, e muitos deles morreram, because of the truth, por causa da verdade. And that's such an example for us today. E esse é um exemplo para nós hoje. I love the month of October. Eu gosto do mês de outubro. I think October is wonderful. Eu acho que outubro é maravilhoso. There's many reasons why I like October. Há muitas razões pelas quais eu gosto de outubro. Some of them you'll find them in November as well. Algumas delas você encontra em novembro também. I like pumpkins. Eu gosto de abóbora. I like that it's getting a little cooler. Eu gosto que está a ficar um pouquinho mais fresco. I love the colors in the trees. Eu gosto das cores nas árvores. I think it's wonderful. Eu acho que é maravilhoso. But there is one thing that happened this month. Mas há um momento que acontece este mês. That encouraged me, que me encoraja. A stand for what is true. A levantar por aquilo que é verdade. And exalted Christ. E exaltar Cristo. And that's a reformation. Isso é a reforma. Dear brothers and sisters, queridos irmãos e irmãs, we don't preach reformation, a gente não prega a reforma, we preach Christ Jesus, a gente prega Jesus Cristo. But we remind those that did that. E nós lembramos esses que fizeram isso. The same spirit of truth, o mesmo espírito de verdade, is in us, está em nós. Don't be afraid. Não tenha medo. Don't be afraid to have enemies. Não tenha medo de ter inimigos. If those enemies hate you because you are righteous. Se esses inimigos são seus inimigos porque você é justo.
The Bible specific says that. The Bible specific says that. A Bíblia especificamente diz isso. If you have been called, se você foi chamado by the authorities, pelas autoridades, because you did something wrong, porque você fez alguma coisa errada, be afraid, tenha medo. What kind of testimony is that? Que testemunho é esse? But you have been even called by the authorities, mas você foi chamado até pelas autoridades. Because you did what was right, porque você fez aquilo que é justo. That's not what happened in the early church. Não foi isso que aconteceu na igreja do primeiro século. They preached the gospel. Eles pregaram o evangelho. They announced Christ Jesus. Eles anunciaram Jesus Cristo. They were victorious. Eles foram vitoriosos. We speak so much about victory on these times, right? We sing about that. A gente fala tanto de vitória nestes tempos, a gente até canta isso. Actually, let me tell you, na verdade, deixe-me dizer isto. Because the prosperity gospel and those victory hymns and songs and things, por causa do evangelho da prosperidade e todos esses hinos de vitória e canções e isso, sometimes we are afraid to say we are victorious. Às vezes a gente tem medo de dizer que somos vitoriosos. We are. Nós somos. That's the Bible says. É isso que a Bíblia diz. Not on the worldly way, não de um jeito do mundo. In Christ, em Cristo. And yes, we are powerful. E se nós somos poderosos. Not because I have the power, não porque eu tenho o poder, but because Christ Jesus, mas por causa de Cristo Jesus. We have the power to tell the truth. Nós temos o poder de dizer a verdade, because the Holy Spirit is in us, porque o Espírito Santo está em nós. What about if they kill me? E se eles me matarem? What about if somebody hates me so badly, like Cain, and kill his brother? E se alguém me odiar tanto a ponto de matar? Doesn't look like that stopped the early church, did it? Não parece que isso que acabou a igreja no primeiro século, right? That did not stop Reformation, did it? Isso não acabou, não parou a reforma, acabou. That did not stop the testimony of John the Baptist, did it? Isso não terminou, o testemunho de João Batista terminou? Dear brother and sister, meu querido irmão e irmã, don't be afraid, não tenha medo. Speak the truth, fala a verdade. Live the truth, viva a verdade. Proclaim Christ Jesus, fala a verdade do Evangelho. And God, Jesus and God will be with you, e Deus será consigo. I would like to read a little bit of what we have in your hands. Have you experienced animosity, hostility, rejection, bitterness, alienation, ostracism, prejudice, or outright persecution from representing and advocating what is right? If so, that's a sign that you belong to one who suffered the same way for the same reason. Você já experimentou animosidade, hostilidade, rejeição, amargura, alienação, ostracismo, preconceito ou perseguição direta por representar e defender o que é certo? Neste caso, é um sinal de que você pertence àquele que sofreu da mesma maneira, pela mesma razão. And that's exactly what Jesus told his disciples. E foi exatamente isso que Jesus disse aos seus discípulos. He encouraged them by saying, the same thing will happen to me. E ele encorajou os seus discípulos dizendo a mesma coisa acontece comigo. That this may be the truth, que isto seja a verdade, that we may live every day, que nós viveremos a cada dia. Just before we end the sermons, ainda antes de terminar o sermão, I want to read what I wrote as the end of these 12 sermons. Eu gostaria de ler aquilo que eu escrevi como final destes 12 sermões. I thought about list here all the 11 marks of salvation that we have been studying over the 12 sermons. Eu pensei em listar aqui as 11 marcas da salvação que estudamos durante os 12 sermões. I thought about that. Eu pensei nisso. Let me give a list of every mark that we study over 12 weeks. Deixa-me listar cada marca que nós percorremos ao longo destes 12 sermões. But I rather give you a better advice. Mas eu prefiro dar-lhe um conselho melhor. You always can go back and listen to the sermons. Você pode voltar lá no YouTube, no Sermon Audio e voltar a ouvir os sermões. Juliano has been posting every sermon, so you can go back and check. O Juliano tem colocado cada sermão, você pode voltar e ver. I want you to encourage to do something this week. Eu queria encorajar você a fazer uma coisa esta semana. Read 1 John. Leia 1 João.
Read one more time. Leia mais uma vez. It's so small. É tão pequeno. It's 5 chapters. Apenas 5 capítulos. Read it all. Leia-o todo. Because that's all what 1 John talks about. Porque é isso exatamente que 1 João fala. He shows you if you are saved or not. E ele mostra se você está salvo ou não. You go over each verse. Você vai passar cada verso. And you're going to understand how John brings that to you. E você vai perceber como é que o João traz assim, how he unfolds this truth. Como é que ele descobre esta verdade. Because it's so important, porque é tão importante. That you know if you are saved or not. É tão importante que você saiba se você é salvo ou não. If you are here today, se você está aqui hoje, it's time for you. Ainda há tempo para ti. Go home and read 1 John, 5 chapters. Vá para casa e leia 1 João 5 capítulos. And the Holy Spirit will show you. E o Espírito Santo lhe mostrará. And as I said before, e como eu tenho dito antes, I want you to rejoice because you are saved. Eu quero que você se regozije porque você está salvo. I want you to have all the joy of eternity in one moment. Eu quero que você tenha toda a alegria da eternidade num só momento. By looking to the Word of God, olhando para a palavra de Deus, and you can say to God, e você pode dizer a Deus, thank you Lord because I'm saved, I can see it. Você pode dizer a Deus, obrigado porque eu estou salvo, eu posso ver. I do have these marks. Eu tenho estas marcas. I know the Holy Spirit is doing this in my life. Eu sei que o Espírito Santo está a fazer isto na minha vida. And you can have assurance of eternity. E você ter a certeza de vida eterna. This is so important. Isso é tão importante. There is nothing more important. Não há nada mais importante. On the other hand, por outro lado, if you read these 5 chapters, se você ler os 5 capítulos, and you come to the conclusion, e você chegar à conclusão, to the sad conclusion, à triste conclusão, that you are not saved, você não é salvo. That's nothing that John talks here, tells me that this is not in my life. Tudo que o João diz aqui não diz nada, não está na minha vida. Run to the cross, corra para a cruz, cry out to Jesus, clama ao Senhor. That He may save you, que Ele te salve. If you are saved, you're going to heaven, but if you are not, you are going to hell. Se você está salvo, você vai para o céu, mas se você não está, você vai para o inferno. And it doesn't matter for how long you are in church. E não importa por quanto tempo você está na igreja. It's not by works. Não é por obras. It's by grace and grace alone, in Christ and Christ alone. É por graça, somente pela graça, em Cristo, somente em Cristo. You cry out to Him. Você clama a Ele. And you say, God, save me. Deus, salva-me. If you need to know more about this, se você precisa saber isto, if you are home and you're reading this and you come to the conclusion that's not happening, e se você estiver a ler e você chegar em sua casa a ler e você disser, isto não está a acontecer, I will be so happy to pray with you. Eu estarei tão muito alegre em orar consigo. I will be happy to sit with you and talk about these truths. Eu estarei alegre, sentado consigo falar destas verdades. Listen, I cannot save you. Eu não te posso salvar, but I know who can. Mas eu sei quem pode, because He saved me. Porque Ele me salvou. And I had nothing to offer Him. Eu não tinha nada para lhe oferecer. But He loved me so much. Mas Ele amou-me tanto. That He saved me. Que Ele me salvou. And this is what I really want to leave you after these 12 weeks. É isto que eu queria deixar ao fim destas 12 semanas. I want so much that you go home and you rejoice because you are saved. Eu quero tanto que você vá para casa e se regozije e alegre que você é salvo. But I'm so afraid that you may not be. Mas eu tenho tanto medo que você possa não ser. My dear friend, meu querido amigo, listen to these words, please. Por favor, ouça estas palavras. I plead to you, eu apelo a si. Listen to these words. Ouça estas palavras. Listen to God, what God has to tell you in 1 John. Ouça o que Deus tem para lhe dizer em 1 João. Read these 5 chapters. Leia os 5 capítulos. Not like your life depend on it. Não como se a sua vida dependesse
disso. Like your eternity depends on it. Como se a sua eternidade dependesse disso. Because it does. Porque depende. Your eternity depends. A sua eternidade depende. Depends on Christ. Depende de Cristo. And 1 John leads you. E 1 João mostra-lhe. Exactly does. Exatamente isso. I want to pray tonight. Eu queria orar. And I want to pray for all of us. Eu queria orar por todos nós. And for the ones that are online. E por aqueles que estão online. That these 12 sermons, que estas 12 sermões, may be something that changed our lives. Que tenha sido alguma coisa que mudou as nossas vidas. It's been touched my life so much, brothers. Tem tocado a minha vida tanto. And I really hope He did the same for all of you. Eu espero que tenha sido feito o mesmo por todos vocês. Let's stay and pray. Stand and pray. Vamos levantar e orar. Father God, we come before you, and there is so much more on these 5 chapters than we could be here forever. But at this moment, we ask you, Lord, then you may do a work in our lives, us in this room, the ones that are online, that clearly may understand that only in Christ Jesus there is salvation. Father, I thank you, Lord, for Jesus Christ and for your word. In Jesus' name we pray. Amen. Pai amado, nesta noite vimos diante de Ti. Senhor, depois de termos estudado estes 5 capítulos, tinha tanto mais que podíamos rever aqui. Mas eu te peço, Deus, por nós estamos neste lugar e por aqueles que estão em casa, que verdadeiramente Cristo Jesus seja revelado aos corações e vidas. Nós louvamos e bendizemos a Ti e em Ti nos alegramos, em nome de Jesus. Amém.